Mas vocês são curiosos, né? Dia 11 de abril de 2024, eu resolvi mudar umas coisas na minha rotina. Eu resolvi que eu ia usar esse canal que estava parado, tinha criado lá no meio da 2020, e resolvi, vou atualizar ele agora semanalmente e tentar manter um canalzinho no YouTube. E aqui estou, um ano depois, no caos de produção de conteúdo com 20 mil seguidores. Muito obrigado pra todos vocês. E percebi que eu nunca me apresentei direito nesses vídeos, sabe? O máximo que eu falo é cineasta, publicitário e o que mais, né? Então resolvi abrir uma caixinha de perguntas, tanto aqui na comunidade, tanto no Instagram, para justamente conversar com vocês um pouco e trocar uma ideia. Então sejam bem-vindos ao primeiro Pergunte ao Claquete, se bem que... Oi, eu sou o Ri, cineasta publicitário, e esse é o Claquete Papel, projeto onde eu falo cinema, quadrinho, músicas, animes, e chegou o momento da gente ter uma troca aqui mais pessoal, mais rápida, e pra gente poder conversar um pouco, né? Eu acho que é uma coisa interessante pro lado do YouTube, né? Essas últimas semanas têm sido bem caóticas, tanto pro meu trabalho, mas também justamente nesse ponto de que eu quero trazer uns vídeos bem elaborados. Como vocês sabem, eu prometi há um tempo atrás que eu ia trazer um especial quando chegasse 20 mil inscritos, que seria o especial do Tatsuri Yamashita. E normalmente meus vídeos têm entre 7 a 8 páginas de roteiro, e esse já tá com 12. Como eu tô fazendo bem devagar e as outras ideias que eu tô tendo também de vídeos têm sido complexas, resolvi vir hoje conversar um pouquinho, fazer uma coisa sem roteiro, mais descontraída, conversar um pouquinho sobre o canal. Vamos ver no que isso vai dar. Então assim, como esse vídeo já é normalmente pra vocês que já estão inscritos nesse canal, né? Já deixa seu like e se inscreve, caso você não seja inscrito, sei lá. E vocês já sabem, né? Quem puder ajudar no Pix da página, ele tá aqui embaixo. Isso tá sendo uma coisa incrível, como eu falei, faz um ano que eu realmente tô dedicado um pouco mais ao YouTube, então tem sido uma experiência bem legal. Esses aqui do lado, em laranjinha, são os membros do canal, em branco são as pessoas que mandam pixel, valeu demais, vocês todos são incríveis. Mas antes de tudo, eu quero fazer uma coisa bem genérica que eu nunca fiz. Eu gosto muito de uma frase que diz que, né, o assunto favorito do chato é ele mesmo, então vamos ser um pouquinho de chato. E hoje, oficialmente, vou falar um pouco sobre quem sou eu antes de entrar nessas perguntas e respostas. Oi, eu sou a Ri, como eu já falei, tenho 31 anos, sou daqui de Belém do Pará. Algumas pessoas já percebem isso às vezes em alguns vídeos, porque eu já fiz algumas referências, né? A minha formação vem de publicidade e propaganda, mas eu também tenho uma pós-graduação MBA em cinema. O meu foco sempre foi trabalhar com roteiro e edição, e atualmente, profissionalmente falando, eu me dedico muito mais à edição de vídeos, principalmente vídeos publicitários, mas também já trabalhei já tenho curtas no currículo, tenho um prêmio com meus amigos Raul e Antônio, um prêmio nacional com um documentário que eu já fiz com eles, que é sobre a história do cinema alternativo em Belém. Já tive a oportunidade de lançar um curta de terror, que também, se não me engano, tá nesse canal aqui, eu exibi no cinema um tempo atrás, foi uma experiência incrível. Atualmente, como eu falei, eu tenho trabalhado muito pra propaganda, faço muito motion graphic, então muita gente vem falar das edições nos meus vídeos, é porque eu realmente gosto de editar. E olha que eu não me dedico 100% pra esses vídeos, normalmente eu levo um dia pra editar vídeo pro YouTube. Enfim, vocês veem uns vídeos que eu faço, às vezes, que demoram meses, sabe? Nossa, eu já trabalhei para Festival de Música da Amazônia, eu fiz o vídeo, já fiz vídeos para campanhas publicitárias como de uma marca de edredons e coisa do tipo, que a gente usou a Hello Kitty, era uma campanha oficial da Hello Kitty. Teve uma do Popeye também, que eu já trabalhei, então... Enfim, última informação, a minha pós-graduação, que eu fiz entre 2019/2020, bem no meio do caos, ela foi em São Paulo presencialmente, então eu passei um tempo da minha vida em ponte aérea entre Belém e São Paulo, isso também é interessante de falar. Como eu disse, hoje faz um ano que eu voltei com este canal, mas qual é a minha história com a criação de conteúdo? Como falei, eu tenho 31 anos, e lá com 14 anos/15 anos, eu ia fazer 15 anos em 2008, eu comecei a gravar um pouquinho do meu dia a dia com meus amigos no teatro. Sim, eu fiz teatro por um tempo, longa história. Eu participei de uma peça baseada em Across the Universe e uma em Mágico de Oz. Eu fui Homem de Lata. Enfim, outra história isso. Só que desde essa época eu já era apaixonado por fazer vídeos. Eu tinha uma câmerazinha que eu ganhei, e aí eu tive uma ideia de fazer um talk show, que era o Nerd Talk. Gustavo, desculpa eu estar mostrando isso de novo. Gustavo é esse meu amigo que fez esses primeiros vídeos comigo. Depois disso, tive vários amigos que apresentaram vídeos comigo por esses anos. Enfim, todos esses que me ajudaram no vídeo, muitos deles estão no meu coração ainda. Posso não falar sempre nem todo dia, mas tem gente que, enfim, é incrível, que continua na minha vida até hoje. Então, um abraço pra todos vocês. Então, um cara que fazia teatro, já gostava de música, já gostava de cinema, começou a fazer vídeos com uma câmera, fez o quê, obviamente? Engenharia.
Sim, eu fiz engenharia de produção e engenharia de pesca. Larguei as duas e fui pra publicidade, porque eu percebi, cara, não tô feliz aqui, entende? Enfim, chega de falar disso, né? Mas eu nunca parei de fazer vídeos, só que meus vídeos eram mais de humor, ceninhas engraçadas, dia a dia, sabe? Até que durante a pandemia 2020 eu criei o Claquete de Papel, pra falar um pouco mais dos meus gostos e... Então começou com o Instagram, que eu ativei ele naquela época e sempre tentava postar, sério, na época do caos de 2020 eu postava todo dia lá. E eu resolvi começar a fazer alguns vídeos também. Porém, era assim, uma vez na vida, outra na morte. Só que aí, ano passado, exatamente, 2024, eu resolvi... Na verdade, não, minto. Em 2023, eu voltei pra esse canal e fiz 2 vídeos. Um do Godzilla e um de Lisbela Prisioneiro. 2 coisas que eu amo até hoje de paixão. E eu falei, agora eu volto. Não voltei. Até que em abril de 2024, eu tive a ideia, putz, e se eu fizer... agora uma série de vídeos sobre adaptações de anime, sabe? Pensei assim, eu já vejo tanta porcaria na minha vida. E aí eu falei, vamos piorar isso? Eu acho que não tá ruim o suficiente. E desde então eu posto basicamente todas as semanas, normalmente 2 vídeos na semana. Algumas semanas não, porque enfim. Depois disso comecei a falar dos filmes do Ghibli. Também criei o Plano Sequencial, que era o meu projeto com meu amigo Thiago, pra gente falar de quadrinhos e adaptações, que é uma coisa que a gente já conversa de graça normalmente e a gente resolveu transformar em vídeo. E o quadro de City Pop, né, o Neumati, prontos pra ir pra década de 70. E até hoje eu falo de música, anime, quadrinhos, tudo que me dá interesse aqui. Eu acho que no geral é isso. Vamos logo começar as perguntas? Eu não vou conseguir responder todas, porque foram bastantes e eu falo muito. Então, assim, vou focar nas principais que tem mais a ver com o conteúdo do canal, tudo bem? Vamos começar pelas do YouTube mesmo? Como vocês viram, eu fiz um post lá na aba de comunidades, né? E vamos puxar as perguntas de lá primeiro. O Vinícius perguntou quais séries de franquia de Gundam, Super Sentai e Kamen Rider você mais gosta? Vamos lá, vou ser bem direto. Gundam eu vi pouco ainda, quero me aprofundar mais. Eu vi o Wing, o original, vi o Seed também, mas ainda é pouco. Confesso que ainda é pouco, mas das que eu vi, eu tenho um apego muito grande pelo Gundam Wing ainda, sabe? É uma série que me marcou muito. Kamen Rider, aí é mais difícil, porque o Kamen Rider eu vi muita coisa, mas assim, eu acho que é o build, cara. Eu tenho um negócio com o Kamen Rider. Eu gosto muito do Dio também, mas o Kamen Rider Build é o meu xodozão mesmo. Eu acho que é um roteiro muito bem feito, ele consegue associar a venda dos brinquedos e tal, junto com uma boa narrativa. Eu acho que até hoje é meu Kamen Rider favorito. Agora, Super Sentai é impossível, cara. Super Sentai é uma dessas franquias que eu mais vi de Tokusatsu, acho que lado a lado com Godzilla. Mas eu vou pela pergunta, minha resposta genérica. Eu acho que é a Gokaiger. Gokaiger que me ajudou a conhecer muito mais desse mundo, a me aprofundar nessa história toda da mitologia e tal. Então é genérico, mas pra não falar Gokaiger, que eu acho que é a favorita de muita gente, não sei, eu acho que Dairanger. Dairanger é uma que eu gosto muito, eu amo a mitologia, eu amo o desenvolvimento, eu amo o visual. Nossa, é uma série que me agradou muito na época que eu assisti. Segundo, o Alisson Paulo falou, Henri, seu trabalho é show, muito obrigado, Alisson. E você tem um vídeo sobre Larkin Cell? Não, porém pretendo. Porém, já vou usar essa pergunta para responder uma coisa. Gente, meus vídeos de música demoram muito para ser feitos. Vocês veem aqui esses vídeos, mas assim, eles passam por várias versões de edição para que o YouTube não boicote os direitos. Então assim, eu tenho que deixar 5 segundos, às vezes eu tenho que tirar a música de fundo. Nossa, é todo um processo. Então assim, quero fazer um vídeo do Larkin Cell, porém deve demorar. E quando eu digo demorar, deve ser tipo assim, em 2 meses, 3 meses ainda, tudo bem? Porque tem um que eu estou fazendo antes de Visual Kei. Vocês querem spoiler? Talvez eu esteja fazendo o vídeo do Malice, tá? Mas enfim, segura um pouquinho, vai demorar. O Paulo André perguntou como seria uma equipe Super Sentai formada apenas por Pokémon. Tá, pra começar, o Ranger Vermelho seria um Scizor, o Blue Ranger seria o Greninja, porque eu adoro Pokémon Snip, porque eu adoro ninjas, aí referência a Kakuranger. Amarela, eu colocaria o Ampharos, é um dos meus Pokémons elétricos favoritos, o Ampharos. Como eu gosto muito de Kakuranger, que não tem uma ninja rosa e sim uma ninja branca, eu colocaria talvez uma HD voar. Finaliza com o Ranger preto, talvez Umbreon. E pra finalizar com o Ranger especial verde, que chega na metade da temporada, que é do mal e é dragão, Rayquaza. Eu sou péssimo pra responder pergunta criativa. O Yuri que tá em vários vídeos aqui, sério, muito obrigado por estar sempre participando. O Yuri Rodella perguntou, no vídeo do Lookback você disse ter feito engenharia, é sério isso? Qual? Pois é. Engenharia de produção e engenharia de pesca. Em produção eu fiquei menos de 6 meses e pesca eu acho que eu fiquei uns 2 anos mais ou menos. B-Sides perguntou, o que te motivou a criar o canal e como é o processo de desenvolver o conteúdo para produzir os vídeos? Você faz tudo sozinho? Sucesso, obrigado.
Como eu falei, o que me motivou sempre... Eu fui muito tagarela da vida toda, então eu gosto muito de falar. E é engraçado porque eu sempre fui tímido. Então, tipo assim, que na câmera é uma coisa, mas na vida real eu sou muito, muito tímido. Então eu não falava com as pessoas sobre o que eu gostava. Então, desde lá mais novo, eu gostava de ter mais desculpa pra falar dos filmes e tudo que eu gostava, algumas séries. E aí, o canal veio, como eu falei, este modelo que eu criei hoje em dia, na época da pandemia, e depois eu fui desenvolvendo. E sim, eu faço absolutamente tudo sozinho, o que é um caos às vezes. Mas é um processo que assim, eu conto com amigos que me ajudam quando eu preciso. Às vezes tem gente aqui atrás da câmera pra me ajudar. Mas eu acho que no geral é isso. A Tai-chan fez 5 perguntas. A primeira é, tirando Gokaiger, qual outra série Super Sentai favorita? Eu falei Dairanger numa pergunta mais cedo, eu acho que responde, eu adoro essa série. Qual anime você mais odeia? Mano do céu. Eu não vou dizer um que eu mais odeio, mas é muito raro largar uma obra no meio. Porém, teve uma que conseguiu há um tempo atrás, que foi No Game No Life. Nossa, gente, eu consegui ver 2 episódios. E eu fiquei com ranço. Eu sei que deve ter anime pior, tá? Eu sei, eu tentei assistir Nanatsu Taizai, eu também não gostei. Mas No Game No Life, tipo assim, foi um trauma. Eu odiei. Se eu costumo assistir doramas ou K-dramas, e confesso que não muito, é uma falha que eu preciso resolver. Tem uma banda favorita? Eu não sei, cara. Eu acho que não. Eu tive a minha fase dos Beatles, sabe? Tipo, eu sou muito, muito fã. Mas ao mesmo tempo eu também sempre fui muito fã de Led Zeppelin a vida toda. O que eu acho que pode estar surpreendendo algumas pessoas que não são músicas japonesas. Mas eu prefiro não responder porque eu acho que banda favorita muda durante a nossa vida toda, sabe? Qual obra marcou a sua vida de alguma forma? Nossa. Foram tantas, cara. Eu, inclusive, falo alguma delas aqui no canal. Só a minha oportunidade de estar fazendo os vídeos do Estúdio Ghibli. Já tô falando de vários filmes que me marcaram, ainda não cheguei no meu favorito, que foi O Conto da Princesa Kaguya. Vou chegar um dia, porque eu tô fazendo devagar, cronologicamente, né? Foi um filme que me motivou, inclusive, a ter coragem de fazer o que eu sempre quis na minha vida, que foi largar tudo e ir pra arte e tal, tipo, não vender arte na praia ainda, mas eu acho que eu vou deixar essa resposta assim, porque eu também não consigo ter um favorito de cada coisa da minha vida, tá? É muito difícil pra mim isso. O Beyblade Battle Shots perguntou, né, qual anime que te fez chorar e refletir sobre lutar pelos seus sonhos? Salve. Eu acho, cara, que um dos animes que inclusive marcou muito a minha infância, eu já citei ele há um tempo atrás, que é o Digimon Tamers, o Digimon 3, porque cara, a gente vê um desenvolvimento de crianças tão boas nesse anime e ao mesmo tempo ele te motiva tanto, ele é um shonenzão sobre, tipo, seguir seus sonhos e tal, sempre me marcou muito. Eu acho que eu vou cair no Digimon Tamers nessa resposta. Wesley perguntou uma dúvida sobre o universo nerd no Pará. Aí tem uma região como a Liberdade de São Paulo. Cara, vamos lá. Por partes. Não sei se vocês sabem, mas uma das maiores colônias japonesas fora a Liberdade, né, fora do Japão e fora a Liberdade em São Paulo, fica aqui no Pará, que é em Tomé-Açu. Então a gente não tem exatamente um bairro, mas a gente tem muito contato com a cultura japonesa aqui em vários cantos. Tem Feira da Nippo todas as semanas em vários lugares de Belém diferentes. Tem evento nerd temático de anime nerd como todo em Belém toda semana. Claro, alguns eventos menores, outros maiores. Inclusive eu faço parte de um grupo que é o Power Rangers de Belém. Vão conhecer depois nas outras redes sociais eles, porque a gente participa de eventos, a gente faz os nossos eventos. Atualmente a gente está com o Sirigatai, que é um evento que a gente exibe Tokusatsu aqui em Belém, vai ser mensal, então é uma comunidade muito forte, mas uma região não exatamente. O Alan perguntou quando eu conheci esse mundo da cultura oriental. Cara, eu fui a criança que cresceu com animes na TV, né? Mas eu vou responder de uma forma bem específica, porque eu acho que eu até tenho uma foto disso, que eu ia muito em evento de cultura de anime com meus amigos. Nunca cheguei a fazer cosplay, porque eu sempre tive um pouco de vergonha, mas eu sempre fui em vários eventos, então eu também tive muito contato com a galera da cultura oriental mais próxima, além só dos animes. Então assim, não só pelos eventos de anime, mas eu também ia muito pros festivais de cultura japonesa. Eu sou fascinado pelo cinema japonês, ainda falei pouco dele aqui. Não só pelo, tipo assim, filme popular, mas uns filmes mais underground japoneses mesmo, eu gosto muito. A Gabi Vincenzo perguntou como e quando você começou a gostar de cultura pop asiática. Eu acho que essa resposta eu meio que dei na pergunta anterior. Isso desde meus 12, 13 anos que eu frequento o evento. O Breno, que é membro do canal, muito obrigado, inclusive, Breno. Você perguntou assim, o que você acha do J-pop começando a tomar cena musical fora do eixo Japão/Ásia? Cara, existe ainda uma mística muito grande, o quanto o Japão ele é muito fechado dentro de uma cultura, dentro de si. Eu acho que, obviamente, tem muitos problemas na cultura japonesa. Eu até citei alguns e as pessoas às vezes ficam chateadas porque acham que meus vídeos são só sobre que legal a musiquinha. E não é. Eu falo mesmo algumas coisas. Falo sobre o machismo nessa sociedade, o quanto eles são muito fechados em muita coisa assim. E pra mim,
Isso é mais um exemplo disso. Eles atualmente parece que eles estão vendo o potencial. Cara, a quantidade de músico que não tem a sua música nos streams ou coisa do tipo de cultura japonesa é muito alta, sabe? Talvez por eles serem um mercado muito analógico ainda, obviamente que se enquadra, mas devagar eles estão vendo que isso é importante, o quanto isso... Então eu acho que isso vai se quebrar com o tempo, infelizmente em passos curtos, mas ele vai se quebrar. E acho muito importante, sim, as pessoas têm que conhecer. Se o meu canal é uma forma que eu tô tentando trazer algum desses músicos aqui, sabe? Wongli Pistola perguntou se eu conheço o Terrace House, que ele diz que é uma série que ele gosta muito, o comentário tá aqui do lado. Mas, pelo que eu percebi em outra resposta aqui, ele é um reality, né? E eu vou ser bem sincero, eu não gosto de reality show, não acompanho reality show. Então não conheci essa série, mas me conta um pouco mais nos comentários sobre o que é, vai que eu me interesse. The Action Brasil falou: todos os vídeos e temas do canal você consegue passar o quanto gosta daquilo. Agora uma pergunta muito difícil e desgramenta. Quais são as 3 pessoas que mais gostaria de conhecer se tivesse oportunidade? Essa é muito difícil, mas eu vou responder elas só de pessoas que estão vivas pra quem sabe um dia isso aconteça, né? Eu sonho em conhecer o Carlos Toshiki. Foi um dos primeiros vídeos que eu trouxe aqui na página. É literalmente um dos assuntos que eu mais gosto de falar do synth pop. A história dele me encanta muito. E, cara, quem sabe um dia. A segunda pessoa vai ser muito aleatória, porque não tem nada a ver com cultura japonesa. Mas, enfim, é uma pessoa que eu admiro muito, que é o Supla. É sério, eu tenho muita vontade de conhecer o Supla. Agora, o mais impossível deles, o Hideaki Anno. Não só ele criou o meu anime favorito de todos os tempos, que é Neon Genesis Evangelion, mas eu amo a filmografia do Hideaki Anno. Eu vejo o quanto ele é fã também de Tokusatsu. Nossa, seria um papo incrível, adoraria conhecer o Hideaki Anno. Enfim, Supla, Carlos Toshiki, Hideaki Anno. Que aleatório, né? O Matheus Vasconcelos perguntou se eu gosto de Enki se rola um vídeo sobre o gênero. Eu vou logo... Enfim, me desculpa, mas eu não gosto. Eu não sou muito fã de Enka, não é o estilo que me agrada, então não tenho muita vontade de fazer um vídeo tão cedo sobre isso, não. O Amauri falou: você é de Belém do Pará, né? Conhece algum clube geek ou similar pra divulgar? Eu sou da cidade também. Conheço o Sinigatai, lá no Instagram, os Power Rangers de Belém, eu falo muito que eu tô sempre lá, é uma coisa geek legal, ó. O Osga Triste, meu amigo Danilo, perguntou: qual a melhor versão ocidental do Godzilla e por que é de 98? E é por isso que o Uber cancela as tuas corridas, né? Fiusa Desenhos perguntou: é verdade que você ama anime de mecha? Você já é amigo número 1, Gundam é meu anime favorito. Oh, que legal, cara. Mas o meu favorito é Evangelion. Vou ser bem sincero, é meu anime de mecha favorito. O Alberto fez essa pergunta sobre o estilo de pop rock japonês e por que é tão diferente, mas eu vou segurar um pouquinho essa pergunta porque eu acho que rende um vídeo. A Anaís me perguntou: se um dia você resolvesse criar um anime, em que universo sua história se passaria e como seria a personalidade do seu protagonista? Provavelmente um cara bem interativo no mundo sci-fi com robô gigante e muita depressão, Talvez eu seja muito viciado em Evangelion, né? A Isabelle perguntou: você conhece ou curte artistas / cantores que não mostram os rostos? Eu vou parar por aí, porque eu já vou te dizer que tô planejando fazer um vídeo sobre isso, tá? Então eu vou te deixar no ar e essa resposta vai virar um vídeo. Enfim, gente, são muitas perguntas, eu não vou conseguir responder todas. Como eu falei, algumas vão virar vídeos, quem sabe no futuro. Mas agora eu vou passar pro Instagram, que também tem muita pergunta lá. Também convido vocês a me seguirem lá no Instagram do Claquete Papel. Dito isso, vamos para as perguntas do Instagram. Stuck the Mirror perguntou: um Super Sentai e um Kamen Rider que você considera injustiçado. Injustiçado, Tokyuja. Sério, a quantidade de preconceito que as pessoas têm com o Tokyuja, inclusive naquele meu vídeo sobre aberturas, é muito grande, é assim, injustiçado. E Kamen Rider, eu acho que o RX, eu vejo muita gente não falando tão bem do RX, defendendo muito mais o Black. Eu também prefiro um pouco Black, mas o RX é muito bom, sim, merece atenção. Meu amigo Gagrilo perguntou: de onde veio a sua paixão por Tokusatsu, meu amigo? Começou mesmo, assim, eu acho que no ensino médio, que foi quando eu conheci Gokaiger. Eu já gostava, como eu falei, eu cresci com Power Ranger, cresci assistindo as reprises de Changeman, Kamen Rider não saía da televisão, de Jaspion também, principalmente de Jiraiya. Mas foi quando eu já um pouquinho mais velho que realmente eu fui entender o que era o mundo dos Tokusatsu, que aí foi um buraco sem fim, então mergulhei de um jeito que até hoje não saí disso. Fabrício 99999, você é evangelizador do City Pop oficial do Brasil? Que Maria Takeuchi te abençoe. É isso, só vou dizer isso. Amém. Nelson, meu amigo Nelson, falou: animes que passaram no Brasil, mas pouca gente lembra. Vou deixar essa pergunta pra vocês. Digam aqui animes que vocês acham que pouca gente lembra que passou no Brasil, porque isso pode se tornar um vídeo. Olha, Nelson, valeu, me deste uma dica excelente. Camarada Cunha, meu camarada. Adorei teu vídeo sobre Godzilla comunista, queria outros nessa pegada. Inclusive, recomendo muito vocês conhecerem meu vídeo sobre o Pulgasari, eu fiz antes do boom do City Pop aqui do canal. Mas é um vídeo que eu me orgulho muito de ter feito, que eu fui ver um filme da Coreia do Norte, que é um baseado em Godzilla, é excelente, recomendo muito. E olha,
É uma boa, posso trazer mais alguns filmes assim. Eu já vi mais alguns filmes da Coreia do Norte, então pode ser que role. Gladson Fernandes, você vai pro show do RD? Infelizmente eu tô achando que não tenho verbo suficiente ainda pra isso. Quem sabe, vai que aí alguém tá vendo esse vídeo e fala, olha, vamos ajudar o Henry aí pro show, vamos, quem sabe. A Karen Fernanda perguntou, você tem alguma dica pra quem vai começar a fazer vídeos? Faça. Assim, como eu falei no início, eu faço vídeo desde novo, então eu já fiz cada porcaria. Então assim, óbvio, muitos deles não estão mais online. Tenho um pouco de vergonha, mas ao mesmo tempo eu me orgulho muito deles, porque se eu não tivesse feito mais piadas assim... Qual a receita que nós vamos aprender hoje, Gisele? Hoje vamos fazer um pavê de salsichá. E a pavê pra comer? Eu acho que hoje em dia eu não estaria fazendo o que hoje eu gosto, sabe? O quanto eu aprendi editando videozinho no Movie Maker quando eu era mais novo, sabe? Então, fazer vídeos é muito mais da coragem, de você ter coragem de falar do que você ama. Fale do que você ama, que aí você vai conhecendo. Mais do que estratégia, óbvio que eu sei que tem... Eu ainda trato muito como hobby, mas eu sei que tem toda essa questão da estratégia, que eu não olho muito, mas fale do que você ama. Você vai sempre encontrar um grupo de esquisitões, talvez 20 mil esquisitões que gostam da mesma coisa que você. Isso é muito legal. A Bruno, o que você acha das dublagens de animes das atualidades se são inferiores do que da década de 90 e 2000? Eu não acho. Por mais que eu tenha um carinho muito grande pela dublagem dos anos 90, nem se fala de Yu Hakusho, né? Lancei um shorts um dia desses sobre isso, mas a dublagem brasileira continua sendo uma das melhores do mundo. A gente continua... Vocês viram a dublagem do Spy Family? É maravilhosa, sabe? Eu não preciso estudar pra prova nenhuma, é só ler a dos outros. Eu acho que a dublagem continua boa. De anime, focando em anime, em tudo, na verdade. A dublagem brasileira é maravilhosa, não tenho nenhuma crítica. Eu acho que muito do que a gente fala de antes é nostalgia e não olha pro novo. Naresak perguntou, você gosta da cantora Lisa? Sim. Adoro. Estou planejando fazer um vídeo dela. Talvez só saia em junho, mas vai sair um vídeo sobre a Lisa aqui sim. A minha amiga Letícia do Foca na Ásia, por que resolveu criar conteúdo geek? Eu acho que eu até respondi meio isso aqui. Tipo, eu sempre amei esse universo. Sempre fui muito só, óbvio, não vou dizer só também porque eu vou estar sendo injusto. Eu fiz muitas pessoas assistirem Tokusatsu comigo, principalmente, mas enfim, animes a vida toda. Sempre tive amigos também pra comentar, mas eu sentia que eu queria falar mais, porque eu sou muito tagarela, eu queria falar principalmente de coisas que às vezes eu via as pessoas não falarem, então um pouquinho de filosofia, um pouco nas obras, eu gosto muito de trazer isso. Quando eu falo de música, vocês repararem, eu não gosto só de analisar música, eu gosto de contar a história daquele artista, entender como a arte é feita como um todo. E eu acho que a cultura geek tem muito sobre isso também. O Akahiri perguntou, o que você acha mais difícil na hora de produzir conteúdo? Ele também mandou isso aqui, não é uma pergunta, mas te admiro muito, amigo, também te admiro muito. Cara, é muito bom, ele faz live, tá? De jogo, vou conhecer o trabalho dele. E o que é mais difícil? É eu sentar minha bunda na cadeira pra fazer. Porque assim, editar é de boa, eu demoro, mas eu adoro editar, já tem a ver com o meu trabalho. Mas eu odeio gravar. Eu tenho que decorar o texto, eu demoro. Se vocês veem um vídeo com 10 minutos, só esse vídeo eu tô com 40 minutos de gravação, não sei quanto vai ter o bruto, mas já tô com 40 minutos de gravação, então... E esse calor infernal também cansa, eu só tenho ventilador que faz um barulho infernal, então... 5 Kamen Riders favoritos, o Retronini perguntou. Vou logo responder aqui de cabeça mesmo, porque senão eu vou demorar um século nesse vídeo. Build, Double... Gain, o Amazon clássico e o Force, o cabeça bizarra, que eu adoro ele sempre. I'm Kills perguntou, né? Quais são seus artistas favoritos e qual você recomenda? Gente, assim, eu vou falar um pouco de City Pop, porque senão eu vou passar horas falando aqui nesse vídeo, mas... Akina Nakamori... Aqui tá, inclusive, impressa aqui, é meu xodózinho. Henry, outra artista maravilhosa. E como eu já falei, o Carlos Toshiki. Enfim, eles são meus xodózinhos, mas se deixasse eu ia falar horas de artistas incríveis aqui. Tokyo Groove, vamos conhecer a rádio Tokyo Groove, eles são incríveis. Qual é a letra de alguma música de City Pop que você mais gosta? Cara, difícil. Acho que pra mim a música favorita, talvez, de City Pop, que é Sparkle, do Tatsuya Yamashita, que eu não posso colocar aqui o trecho direito, porque senão os direitos do meu vídeo vai cair. Vão dar uma olhada nessa letra, sério, vão dar uma olhada na letra de Sparkle, quão linda e filosófica é, eu acho maravilhosa. E pra terminar, 2 coisas. Uma, o vídeo do Tatsuya Yamashita vai sair lá pelo dia 25 de abril, se tudo der certo, em comemoração a uma coisa que eu vou revelar mais próximo também. E pra terminar, a última pergunta que eu selecionei, B. Thomas L. Você vai vir pro Anime Friends? Sim, quero oficializar nesse vídeo, tá? Eu vou pro Anime Friends.
Tô vendo aí alguns detalhezinhos, mas está confirmado, já estou com a passagem, ingresso, tudo vai dar tudo certo. Não só isso, como eu quero marcar alguns rolês, eu sei que tem muitos seguidores aqui de São Paulo, quero marcar alguma coisa aí também, então não deixem de me seguir nas outras redes sociais, que lá provavelmente eu vou falar mais quando estiver mais perto. Devo estar chegando em São Paulo lá por dia 30 de junho, um pouco antes do AF também. Como falei, fiz pós aí, tenho muitos amigos, eu vou encontrar todos vocês, meus amigos aí. Seguidores, a gente vai fazer alguma coisa junto, um bate-papo, um karaokê, sei lá, vamos ver. Mas me sigam nas outras redes sociais para saberem mais sobre isso. No geral é isso, muito obrigado para quem chegou até aqui. Obrigado mesmo por vocês terem mandado pergunta, eu não imaginei que eu ia ficar mais de hora respondendo. Sério, eu estou aqui há quase 1 hora respondendo perguntas. Vocês são incríveis, muito obrigado por vocês estarem tornando esse canal um projeto que é muito, muito bom para mim. É uma fuga de muito trabalho e tal. É mais um trabalho, mas é um trabalho diferente porque eu tô falando do que eu amo aqui com vocês e, enfim, tá sendo incrível. Muito, muito obrigado a cada um de vocês. Mas no geral é isso, não deixem de dar o like, se inscrever, me apoiar aqui no projeto no Pix ou no Seja Membro ou com Valeu Demais. Tudo é bem-vindo nessa página. Ainda mais porque agora vocês precisam me ajudar pra ir pro New Friends, né? Porque oficialmente agora vocês já sabem que eu vou e eu tenho R$2 no bolso. Piada essa parte. Muito obrigado a cada um de vocês e até o próximo vídeo, que eu prometo que vai ser um vídeo muito legal, que eu já tô fazendo há um tempinho, viu? Até a próxima. Aí, fora.